Olá pessoal, bem-vindos à palestra sobre a metodologia Kirkpatrick for Levels. O nome da nossa palestra hoje é Kirkpatrick, entregue mais com menos. Acho que a gente está vivendo um contexto hoje bastante impactante com a pandemia, acho que todos nós estamos vivendo cenários mais restritivos e nada melhor do que ter uma metodologia que garanta que a gente consiga entregar um excelente resultado com menos recursos. Acho que a metodologia é uma excelente ferramenta para isso. Muito bem, pessoal, vocês estão vendo aqui na tela, tem um QR Code. Se você quiser receber mais informações sobre a metodologia, informações sobre as novas certificações, fiquem à vontade. É só utilizar o QR Code e colocar lá as informações sobre o seu nome e suas informações para contato, para a gente poder enviar essas informações para você, ok? Eu vou me apresentar, pessoal, eu sou a Regina Camargo, eu sou a proprietária da Cross. Eu tenho uma sólida experiência organizacional, né, tanto do ponto de vista das organizações, trabalhei em organização antes de montar a Cross, e já uma experiência bastante considerável, né, na Cross com os nossos 23 anos de existência. Bom, eu sou formada em Língua e Literatura Inglesas e Psicologia, e tenho a minha história com o modelo Kirkpatrick, começou em 2014, quando eu me certifiquei na metodologia Kirkpatrick for Levels, na certificação bronze. Isso aconteceu em 2014, e depois em 2015 eu fiz todo um processo para eu me tornar certificadora. E aí eu me tornei certificadora na metodologia em 2015, e a Cross se tornou a única afiliada da metodologia Kirkpatrick for Levels na América Latina. E desde então eu venho conduzindo várias certificações aí ao longo desses anos todos. Muito bem, pessoal. Queria contar para vocês um pouco sobre como é que vai ser a agenda aqui da nossa conversa, né, dessa nossa palestra. Eu vou contar um pouco sobre o que é o modelo Kirkpatrick e a evolução dele. Vou contar também um pouco dos principais diferenciais desta metodologia. Vou compartilhar umas dicas, né, chave para a gente poder ter sucesso na aplicação dessa metodologia. Vou contar um pouco para quem ela se aplica, que tipo de organização pode se beneficiar dessa metodologia, e depois eu vou fechar com um caos, vou contar uma história, um caso recente que a gente aplicou num cliente nosso, até para poder ficar mais claro como que essa metodologia se transforma, né, pode ser colocada na prática. Então essa vai ser um pouco a agenda que eu vou seguir com vocês, tá bom? Muito bem, o que é a metodologia, gente? Ela é a primeira e mais conhecida metodologia de mensuração de resultados de treinamento do mundo, né? E quando a gente fala uma metodologia de mensuração de resultados de treinamento, talvez uma pergunta que venha então, para que a gente avalia? Por que a gente avalia? Por que é importante avaliar? A gente avalia, num primeiro momento, para a gente poder melhorar aquilo que a gente está fazendo. Se eu estou fazendo um treinamento, eu preciso de um certo grau de avaliação, até para saber se existem oportunidades de melhoria nesse treinamento. Então, para eu tornar o meu treinamento cada vez mais eficaz. Mas eu também preciso, de alguma forma, avaliar, mensurar, até para eu poder me certificar de que as pessoas estão efetivamente melhorando sua performance no seu trabalho por conta da participação no treinamento que elas tiveram, né? Então, esse também é um aspecto importante. E um terceiro aspecto puxa, eu tenho um certo grau de investimento que é dado para eu poder fazer um treinamento. Então, a organização e o investidor, a pessoa que investiu o dinheiro nesse treinamento, ele quer saber o quanto que aquele treinamento está dando de retorno sobre esse investimento que foi feito, né? Investimento de tempo, de recurso, de dinheiro. Então, para a gente poder entender o quanto que ele está atendendo às expectativas da organização em termos dos resultados que ele precisa alcançar. Então, quando a gente está falando de aperfeiçoar um treinamento, eu estou falando de tornar um treinamento eficaz, mas quando eu estou tentando avaliar para saber se as pessoas estão utilizando no trabalho e se essa melhoria do desempenho no trabalho está maximizando os resultados organizacionais, aí eu estou falando de um outro tipo de avaliação, que é uma avaliação de eficácia do treinamento. Então, a gente avalia por essas três questões, né? Então, por isso que é importante a gente poder avaliar. O método, gente, ele é um método que foi originalmente criado na década de 50. E ele foi criado pelo Donald Kirkpatrick, e ele foi basicamente criado, são 4 níveis de mensuração de resultados de treinamento,
Então, eu tenho o nível 1, que é o nível que eu meço o grau de satisfação, né, o quanto que as pessoas que participaram do treinamento reagem de um jeito favorável ao treinamento. Eu tenho o nível 2, que vai medir lá o nível de conhecimentos, habilidades e atitudes, né, o quanto que essas pessoas adquiriram esses conhecimentos, habilidades e atitudes com base na participação no treinamento. Eu tenho o nível 3, que vai medir o grau em que essas pessoas efetivamente aplicam aquilo que elas aprenderam no treinamento quando elas voltam lá para o trabalho. E eu tenho o nível 4, que é até que ponto os resultados esperados pela organização estão acontecendo por causa da participação das pessoas nesse evento de aprendizagem. Então, esse é o modelo original do Kirkpatrick, que foi estruturado lá na década de 50. A questão é que, puxa, já faz bastante tempo, né? E o modelo, ele passou por todo um processo de revisitação, que foi conduzida pelo filho do Donald Kirkpatrick, que é o Jim Kirkpatrick, e pela Wendy Kirkpatrick, que até então era a esposa do Jim. E eles fizeram esse processo de revisitação da metodologia em 2010. E quais foram os principais aspectos que eles ajustaram? Eles criaram, então, agora o que a gente chama de metodologia, modelo Kirkpatrick do Novo Mundo. E esse modelo Kirkpatrick do Novo Mundo, ele tem uma principal mudança desse modelo no formato, no jeito como a gente usa o modelo que era original. Ao invés da gente utilizar a metodologia, primeiro nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, o modelo Kirkpatrick do Novo Mundo, ele começa pelo nível 4. Então, a gente primeiro trabalha com o nível 4, depois o nível 3, depois o nível 2 e depois o nível 1. Então, o jeito de utilizar a metodologia, ele foi modificado depois com essa revisitação. Aqui eu tenho uma foto que é bem interessante. Esse aqui é o Donald Kirkpatrick e o Jim Kirkpatrick. E nessa foto, o Donald está mostrando o número 4. Ele está falando, olha, Jim, não esquece de avisar as pessoas que é fundamental que eles iniciem o processo de utilização da metodologia pelo nível 4. Além dessa mudança no jeito de usar a metodologia, algumas outras mudanças foram incorporadas nesse modelo do Novo Mundo. No nível 1, por exemplo, no modelo original, a gente só tinha um elemento de mensuração, que era a satisfação do participante, né? Com a revisitação desse modelo, além desse item, a gente tem mais 2 novos itens, que é o engajamento, que é o quanto que a pessoa, o participante, ele age de um jeito ativo, né? Ele é protagonista, ele é um participante ativo durante todo o treinamento e não passivo. E a relevância, que é o quanto que aquele treinamento, ele é aplicável no trabalho, o quanto aquele treinamento tem conexão com o dia a dia do participante. No nível 2, a gente tinha basicamente 3 elementos que a gente mensurava: conhecimentos, habilidades e atitudes, o nosso famoso chá. E depois, com a revisitação do modelo, acrescentou-se 2 outros elementos, que é a confiança e o compromisso. No nível 3, a gente tinha basicamente o comportamento crítico, como o foco do nível 3, e o que se acrescentou é um elemento novo chamado drivers necessários, que é um composto de, como se fosse um conjunto de ferramentas para a gente poder monitorar, reforçar, encorajar e recompensar aqueles comportamentos que são desejados e que são alvo e que a gente quer mudar lá na vida como ela é. No nível 4, a gente tem 2 outros elementos importantes, que são os principais indicadores e os resultados desejados, tá bom? Muito bem, então, interessante, né? Então, além de mudar o jeito como a gente usa a metodologia, novos elementos de mensuração foram acrescentados em cada um dos 4 níveis, ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre os diferenciais da metodologia. Um primeiro diferencial bastante interessante, gente, é que o ponto de partida da metodologia sempre é o negócio, né? Então, para a gente poder refletir um pouco sobre isso, talvez valesse a pena a gente pensar quais são algumas das questões que eu preciso fazer para poder me certificar de que o meu ponto de partida na estruturação de um plano de mensuração de resultado de treinamento, ele tipicamente tem como principal foco o negócio. Então, por exemplo, será que essa pergunta, por exemplo, como que essa iniciativa de treinamento vai beneficiar o meu negócio? Essa pergunta, ela de verdade, ela não é uma pergunta que
tipicamente coloca o negócio em primeiro lugar. Porque se eu estou perguntando se essa iniciativa de treinamento vai beneficiar o meu negócio, eu já tenho na minha cabeça um determinado treinamento. Então, o ponto de partida dessa pergunta, ela é o próprio treinamento, certo? Então, essa não é uma pergunta que a gente se faz quando a gente tem como ponto de partida necessariamente o negócio. Então, vamos ver que tipo de pergunta a gente pode se fazer para a gente poder garantir que o nosso ponto de partida sempre é o negócio. Então, por exemplo, uma pergunta importante é, puxa, qual é a missão dessa empresa? Para que essa empresa existe? E além do para que essa empresa existe, a gente poder se perguntar qual é a ambição financeira dessa empresa? Quais são os aspectos financeiros que essa empresa precisa garantir para que ela seja bem-sucedida ao longo do tempo? Então, poder entender para que ela existe e quais são os aspectos financeiros que ela precisa se comprometer para poder continuar bem-sucedida, é o ponto de partida, na realidade, gente, de todas as iniciativas de treinamento que a gente for fazer. Ele é o nosso grande norte e tudo que a gente faz tem que, de alguma forma, mirar para esse ponto macro, vamos dizer assim. Além disso, a gente precisa entender, puxa vida, se essa é a missão e a ambição financeira dessa empresa, qual é o problema? Qual é a dor que eventualmente essa empresa tá vivendo e que de alguma forma pode impedir que ela concretize essa missão dela, né? Então essa é uma segunda pergunta que a gente precisa fazer. Depois uma terceira pergunta é, puxa, se este é o problema, se este é a questão, o desafio que essa empresa está vivendo, como é que o stakeholder, como é que o líder máximo ele descreve o que ele precisa ver para que ele se conforte de que aquele problema está sendo resolvido. Então, isso a gente vai chamar de expectativa do stakeholder, né? Que é o que ele precisa ver para poder se certificar de que aquele problema está sendo resolvido, né? E a última pergunta é, puxa, de tudo isso, qual é a parcela que o treinamento pode se responsabilizar para apoiar na resolução deste problema de negócio? Então, quando a gente usa, vocês perceberam que eu fiz 4 perguntas e apenas a última pergunta era uma pergunta que conectava com o treinamento. Então, isso é garantir que a gente tenha como ponto de partida sempre o negócio. Tá? Então, esse é um diferencial da metodologia. Toda vez que a gente fala de indicador de negócio, todo mundo pergunta, então aqui com a metodologia do Kirkpatrick for Levels, eu vou aprender a calcular o ROI? Será que a metodologia Kirkpatrick for Levels utiliza o ROI como principal indicador? E de verdade, gente, a resposta aqui é não, né? Porque na metodologia Kirkpatrick for Levels, a gente usa um outro indicador, que não é ROI, retorno sobre o investimento, né? Return on Investment, mas é ROE, Return on Expectations, ou retorno sobre as expectativas. E esses 2 indicadores são bastante diferentes, né? O ROI, que é o modelo utilizado pelo Jack Phillips, ele é uma metodologia que basicamente faz a mensuração do resultado do treinamento depois que o treinamento terminou. Ele tem uma visão bastante quantitativa, ele vai calcular o retorno financeiro daquela iniciativa. E um outro elemento que ele traz é que ele isola a variável do treinamento para poder fazer esse cálculo. A nossa metodologia usa o ROE, e aí ele tem características totalmente diferentes. Porque primeiro, o retorno sobre as expectativas, ele é um indicador que a gente estabelece antes mesmo de desenhar o treinamento, quando a gente está planejando o treinamento. E a gente desenha, a gente alinha esse indicador junto com o stakeholder mais máximo da organização, com o presidente, com o diretor da organização, aquela pessoa que tem a demanda de um determinado problema. Então, a gente define isso, então, antes, né? E além de definir isso antes, a gente define isso junto, a gente alinha essas expectativas com ele. E essas expectativas cabem tanto aspectos quantitativos, quanto cabem aspectos qualitativos. E um outro diferencial bastante importante é que na nossa metodologia, na metodologia do Kirkpatrick for Levels, a gente não isola variáveis. Na realidade, a gente dá os créditos, não apenas à área de treinamento, mas a todas as outras áreas que eventualmente trabalharam para que a gente pudesse fazer esse resultado acontecer, né? Então, são indicadores bem diferentes. E isso traz um jeito de funcionar totalmente diferente também. Então, esse é um outro diferenciador da nossa metodologia. E um terceiro, eu diria
que é a construção de um certo mindset Kirkpatrick. E o que é isso, gente? Quando a gente utiliza a metodologia, até mesmo por conta dos outros 2 diferenciadores que eu trouxe, uma máxima bastante importante é que antes de você apresentar qualquer solução, é fundamental que você entenda primeiro o contexto do negócio, que você entenda a dor. Então, tem uma parte importante que é a gente poder ter uma linguagem e uma abordagem que vai além, né, do aspecto técnico do treinamento. Então, para eu poder, antes de apresentar qualquer solução técnica, eu preciso entender o contexto do negócio. E uma outra coisa que é bastante importante é que para eu poder obter o resultado, uma outra coisa que vai ser exigida da gente é que a gente vá além do desenho e da condução e implementação do treinamento, né? Eu tenho uma responsabilidade também para poder trabalhar no âmbito do trabalho da pessoa, porque o comportamento que eu preciso que a pessoa modifique, ele não acontece no treinamento, né? Ele só vai acontecer na vida como ela é. Então, o mindset de Kirkpatrick, ele nos obriga a ter uma postura que vai além do técnico. Ele nos obriga a ter uma postura consultiva, de escuta e de proposição de solução que também extrapola o âmbito eminentemente técnico do treinamento, ok? Então, esse é um aspecto bastante interessante dessa metodologia. Vamos falar agora que a gente já conheceu os 3 diferenciadores da nossa metodologia, vamos falar um pouco de algumas chaves para o sucesso. Quais são algumas dicas para a gente usar essa metodologia e a gente ser bem sucedido? Então, a primeira delas, gente, é que a gente falou que tem 4 níveis, né? 1, 2, 3, 4. Mas a gente vai usar os 4 níveis, né? Uma mensuração de resultados de treinamento nos 4 níveis, apenas quando a gente estiver tratando de projetos que o Jim chama de mission critical, que são aqueles projetos extremamente importantes, extremamente vitais para a organização. Aqueles projetos que estão totalmente conectados com um desafio muito importante e estratégico da empresa. Então, a gente não usa a mensuração nos 4 níveis para todos os projetos, apenas para os mais importantes. Para os outros, a gente pode usar o nível 1, nível 2, nível 3, vai depender da relevância e da importância que a gente tem em relação àquele treinamento, tá bom? Uma outra parte muito importante é que, como eu disse quando a gente estava falando do ROE, no Kirkpatrick, como a ideia é que a gente possa se responsabilizar não apenas pelo treinamento, mas pelos resultados que acontecem depois do treinamento, que é exatamente quando as pessoas mudam o comportamento, vai ser fundamental que a gente consiga, para a gente poder fazer isso, criar parcerias, tanto táticas quanto estratégicas. As parcerias estratégicas, né, gente, começam quando eu, por exemplo, sento com o meu stakeholder e eu defino junto com ele qual é o nosso ROE, né? O que ele precisa ver acontecer para ele garantir, para ele ter certeza e se sentir confortável de que a gente está endereçando aquilo que precisa ser endereçado em relação à questão do negócio. Essa é a parceria estratégica. Mas quando termina o meu treinamento e eu preciso de alguma forma acompanhar o que acontece depois do treinamento para poder me certificar de que aquele conhecimento e aquela habilidade que ele aprendeu no treinamento, ele está conseguindo aplicar no trabalho, eu vou precisar de parcerias táticas, né? Eu preciso de parceria com os próprios participantes, eu preciso de parceria com os meus pares, muitas vezes com as BPs, com os BPs que estão lá na ponta, eu preciso de parceria com os gerentes, que são os líderes desses próprios participantes, porque é como se eu estivesse recrutando um exército de pessoas que estão mobilizadas para a gente poder fazer o resultado acontecer. Então, começa a aparecer aqui uma coisa interessante, que é uma postura da área de treinamento e desenvolvimento, de novo, né, gente, que vai além do técnico, que vai para um papel de influenciador, um papel de um parceiro do negócio, criando as alianças e as parcerias que são necessárias para a gente fazer a coisa acontecer. Então, interessante é como se, além da gente cuidar do treinamento, para que a pessoa possa ter os conhecimentos, poder praticar as habilidades, perceber a importância, se sentir confiante de fazer e aplicar aquela informação e se comprometer com aquilo, além de eu ser responsável por criar esse treinamento eficaz,
O papel fundamental da nossa área de treinamento e desenvolvimento é construir uma ponte, né, entre aquilo que o participante aprendeu no treinamento e o que ele vai efetivamente aplicar na vida como ela é. Esse é o aspecto mais crítico, é a construção desta ponte entre o treinamento e a vida como ela é. Porque se ele mudar o comportamento-alvo da nossa iniciativa, gente, é natural que ele resolva o problema de negócio. Até porque o comportamento que a gente quer que ele mude, ele foi o comportamento foco, foi pensado especificamente para poder resolver aquele problema de negócio que a gente identificou, né? Então, esse é um aspecto bastante importante e fundamental. Então, uma parte bastante importante de uma dica-chave é saber que eu não vou avaliar necessariamente todos os treinamentos que eu faço nos 4 níveis, mas uma outra parte fundamental eu preciso, para poder conseguir os resultados, né, me articular, criar sinergias com outras pessoas, outros stakeholders da organização. Então, esse é um aspecto bastante importante. Um terceiro ponto fundamental, gente, é ter foco, né? Muitas vezes, quando a gente olha, por exemplo, a área de educação corporativa, a gente vê, às vezes, muitos treinamentos, muitos focos, eu vejo até, às vezes, por exemplo, um único treinamento sobre um determinado tema, um treinamento, sei lá, de 3, 4 horas, as pessoas muitas vezes trazem, sei lá, 6 conceitos. Então, a ideia aqui, gente, qual é o foco da nossa metodologia do Kirkpatrick? É o comportamento crítico, né? Então, eu não sei qual é o problema do negócio, então, se eu sei qual é o problema do negócio, eu tenho que identificar com foco, com bastante foco, qual é o comportamento que o meu público-alvo precisa modificar e que é essencial, aquele comportamento raiz, vamos dizer assim, que é essencial, que se ele mudar, eu começo a perceber que eu estou resolvendo o problema do negócio. Então, o foco, gente, é a gente poder eleger 1, 2, no máximo 3 comportamentos que o nosso público-alvo precisa mudar para poder resolver o problema do negócio. Essa é uma outra dica-chave. E esse comportamento crítico, que é o nosso foco, ele tem que ser descrito como se eu tivesse narrando um filminho. Quando eu falar sobre esse comportamento crítico e uma pessoa estiver fechando os olhos para me ouvir, é como se ele estivesse vendo a cena daquele filme, né? Descrevendo a mudança do comportamento que precisa acontecer, né? Então, esse é um aspecto bastante importante, crítico também do sucesso da metodologia. E um quarto é que a gente precisa criar todo um sistema robusto de apoio e monitoramento da mudança do comportamento lá na vida como ela é, no trabalho, né? Então, é fundamental isso. Como a gente falou, o comportamento ele não muda durante o treinamento, ele só vai mudar lá depois no trabalho. Então, a gente precisa desses nossos parceiros e precisa de um sistema repensado, estruturado e alinhado para garantir que a gente dê todo o suporte e faça o monitoramento de como que as coisas estão acontecendo. Tem uma parte bem interessante, eu adoro a gente poder pegar esses conceitos e fundamentar esses conceitos um pouco de pesquisa, né? E aí eu queria trazer para vocês esse estudo que foi feito por esse autor chamado Rob Brinkenhoff. Ele também é um estudioso de mensuração de resultados de treinamento. E ele fez uma pesquisa para poder entender como é que as pessoas tipicamente usavam recursos de treinamento. E o que ele identificou? Ele identificou que existem basicamente 2 grandes grupos de pessoas, né, que usam os seus recursos de treinamento de formas distintas. O primeiro grupo de pessoas, e ele considerou que nesse primeiro grupo de pessoas estão a maior parte das pessoas, né, da área de treinamento e desenvolvimento, o que ele identificou? Ele identificou que esse primeiro grupo de pessoas tipicamente usa os recursos da seguinte forma. Eles usam 5% dos recursos na etapa de preparação do treinamento. Eles usam 90% dos recursos desenhando, desenvolvendo e entregando, né, aplicando lá o treinamento. E depois eles usam 5% dos recursos, basicamente, no depois do treinamento, fazendo o follow-up após o treinamento. Quando esse grupo usa esses recursos desta forma, quais são os resultados que tipicamente esse grupo recebe, ele consegue? Então, os resultados são os seguintes. 15% das pessoas nem tentam mudar o comportamento, nem tentam aplicar essas novas habilidades para a mudança do comportamento.
70% desse público que foi treinado, na realidade, eles vão tentar aplicar aquela nova habilidade, mas eles não vão ser bem-sucedidos, eles vão falhar e vão acabar desistindo. E apenas 15% das pessoas que foram treinadas, elas vão efetivamente aplicar as novas habilidades e mudar de um jeito consistente seu comportamento na vida como ela é. Então, se a gente parar para pensar, é um jeito, né, uma forma de usar os recursos que acaba tendo muito pouco resultado, né? Porque eu faço um esforço tremendo e basicamente consigo 15% de retorno. Mas o Rob Brinkenhoff falou que tem um outro jeito da gente poder usar esses recursos de treinamento e isso configura o jeito como o grupo 2 da pesquisa dele usa os treinamentos, usa os recursos. Então, como é que esse grupo 2 usa os recursos? Eles usam da seguinte forma. Aquilo que era só 5% no antes do treinamento, na preparação antes do treinamento, se transforma em 25%. Aquilo que era 90%, que correspondia ao desenho, desenvolvimento e a entrega do treinamento, sai de 90% e passa a ser 25%. E depois, aquilo que era só 5% no follow-up, né, pós-treinamento, acaba se tornando, gente, 50%. Quando esse grupo usa os recursos deste jeito, distribui, né, os recursos deste jeito entre as diferentes etapas, qual é o resultado que o grupo 2 consegue obter? O que era, na realidade, 15% das pessoas que nem tentavam usar a nova habilidade, reduz para 5%. Eu sempre vou ter um grupo de pessoas que não vai aderir. O que era 70% que tentava usar, né, mudar a habilidade, aplicar a habilidade, mudar seu comportamento, mas que falhava, o que era 70% se transforma em 10%. E o que era só 15% que incorporavam os novos comportamentos de forma sustentável, passa agora a ser 85%. Então, essa é uma metodologia que mostra como é importante, né, gente, a gente usar os recursos de treinamento de uma forma diferente. Vamos conectar, então, agora um pouco com aquelas dicas de sucesso que a gente colocou lá, que a gente falou um pouquinho antes, né? Então, vocês lembram que eu falei que uma das coisas fundamentais é para a gente ter foco? Se eu quiser, né, na realidade, efetivamente mudar o comportamento das pessoas, eu preciso de duas coisas bastante importantes. Eu preciso de foco, e é isso que vai possibilitar eu sair de 90% de desenho, desenvolvimento e entrega para 25%. Eu não vou tratar milhares de temas, eu vou tratar aquele tema que é essencial para eu resolver o problema do negócio. E a outra parte importante, que a gente viu que era um fator crítico de sucesso, né, uma chave para o sucesso, era que a gente pudesse estruturar todo um material robusto de apoio e monitoramento no depois, que é quando a mudança de comportamento acontece. E é por isso que, nesse grupo 2 aqui, que eu acabei de comentar com vocês, da pesquisa do Brinkenhoff, eles usam 50%, na realidade, né, do recurso do treinamento no depois do treinamento. E tem uma parte interessante, gente, vocês lembram que eu comentei que uma outra parte bastante importante das chaves para o sucesso é que a gente precisa construir parcerias para a gente poder garantir que essas mudanças de resultado aconteçam, né? E vocês perceberam que no grupo 2 eles usam 25% dos recursos no antes e não 5% como no grupo 1. Esses 25%, gente, tem a ver com o engajamento de todas as pessoas de quem eu vou precisar para poder fazer a implementação da metodologia. Lembra, a gente falou das parcerias com os BPs, com os nossos pares, das parcerias com os próprios gestores, que são os líderes dos participantes. A gente vai precisar disso e é fundamental que a gente invista tempo antes do treinamento, né, para que depois as pessoas entendam o papel que elas cumprem no atingimento desses resultados organizacionais, né? Então, é uma pesquisa bem interessante, né, que ajuda a gente a poder entender de um jeito mais específico, né, os elementos de chave para sucesso no uso da metodologia que eu expliquei anteriormente. Muito bem, vamos falar um pouquinho de aplicabilidade, né? Que tipo de organização pode usar essa metodologia? Na realidade, gente, essa metodologia, ela é uma metodologia que pode ser aplicada para qualquer organização, né? Então, empresas privadas se beneficiam dessa metodologia, mas empresas públicas também, né? Certamente, organizações não governamentais. E uma coisa que é importante, gente, é assim, especialmente, então, todas as organizações se beneficiam disso, especialmente quando a gente está vivendo cenários
com restrições orçamentárias. Porque agora, então, gente, mais do que nunca, a gente precisa ter foco e a gente precisa entender exatamente que o dinheiro que a gente vai usar, ele resolve um problema importante do negócio e a gente tem que usar esse recurso de um jeito adequado. Lembra que, como a gente viu no Brickhoff, focando apenas 25% do meu recurso naquele comportamento-alvo e colocando todo um trabalho importante, né, 50% no acompanhamento, monitoramento, reforço e sustentação aí deste novo comportamento que precisa ser apresentado pelo público-alvo. Eu vou contar para vocês então agora, já que eu já contei bastante, né, da metodologia, dos níveis, um pouco dos diferenciais e dos fatores críticos de sucesso, vou contar para vocês um projeto que a gente fez recentemente com um cliente nosso. Foi um projeto que a gente fez, inclusive, assim, logo depois que começou a pandemia, então foi um projeto que, inclusive, a condução dele foi feita num formato virtual. E eu vou explicar para vocês como é que a gente aplica a metodologia num caso real. Então, esse é um cliente, na realidade, do segmento de distribuição de combustível. E, usando a metodologia, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, lembra que eu falei para vocês, quando a gente estava pensando lá, puxa, como é que eu posso garantir que meu ponto de partida sempre é o negócio? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender, lembra, qual é a missão da empresa e qual é a ambição financeira dessa empresa. E aí, neste caso, a missão mais a ambição financeira que compõe aquilo que a gente chama de resultado desejado desta empresa é, lucrativamente, ser a maior distribuidora de combustíveis do Brasil através de uma atuação simples, próxima e ágil. Então, esse, gente, ele é o ponto de partida de tudo aquilo que eu for desenhar para esta empresa em termos de treinamento. Então, se a gente fosse imaginar uma montanha, imaginem uma montanha bem alta, e imagina que lá no topo da montanha você vai fincar uma bandeira, que é essa bandeira dos resultados desejados, para que você sempre olhe lá para cima e você entenda qual é o seu norte. Então, os resultados desejados, eles sempre funcionam como se ele fosse o norte da organização. Então, tudo aquilo que eu for fazer tem que estar conectado com esse resultado desejado. Só que no caso dessa empresa, vamos lembrar que uma segunda pergunta era: qual é a dor, qual é um problema que esta organização está vivendo e que eventualmente pode impedir que ela consiga cumprir com essa missão que ela tem. Então, no caso dessa empresa cliente nossa, o problema é que ela estava percebendo que ela tem um número significativo de profissionais que ocupam cargos de liderança, só que não existe um mapeamento de sucessores hoje dentro da organização, e o que tem acabado acontecendo é que toda vez que surge uma nova posição de liderança, a empresa tem que ir para o mercado, gastar com uma consultoria, com um headhunter, para trazer uma pessoa do mercado. Então, assim, eu quero ser uma empresa líder de mercado, eu quero crescer, né, com rentabilidade, eu quero ser a maior empresa, eu tenho um grupo grande de profissionais e eu estou o tempo todo tendo que recorrer ao mercado. Então, isso, de alguma forma, é alguma coisa que joga contra os meus objetivos de negócio. Primeiro porque eu estou gastando mais dinheiro, e de verdade, quando eu não consigo promover os meus líderes internos, a gente começa a se perguntar se de verdade essas são as melhores pessoas para poder, inclusive, chegar a cumprir com a missão que eu tenho para cumprir. Então, este era o problema. Este é o problema que a empresa está vivendo. E aí, conversando com o stakeholder, a gente foi perguntando, puxa, mas então me diga aí, se este é o problema, esta é a necessidade que você tem hoje, essa é a dor do seu negócio, me conta o que você precisa ver, né, para você poder se certificar de que a gente resolveu o problema. Ele falou, olha, algumas coisas bastante importantes. Eu preciso ter um mapa sucessório, até porque isso é uma coisa que a matriz tem me cobrado, então eu preciso ser capaz de poder entregar isso para a matriz. Eu preciso aumentar o nível de promoções internas e, consequentemente, reduzir gastos com consultoria. Eu não posso mais ficar gastando com consultorias externas o tempo todo, cada vez que surge uma nova posição de liderança. E tem mais, assim, se eu quero me tornar a líder, né, na distribuição de combustível no Brasil, eu preciso ser reconhecido tanto interno quanto externamente. Então, eu quero ficar entre as 10 melhores empresas para se trabalhar
no ranking aqui no nosso segmento, é claro, dentro do ranking da GPTW. Muito bem. Então, olha, eu já sei qual é a missão da empresa e eu sei qual é o problema que eu preciso endereçar, né? E que está na cabeça do executivo principal da organização. Então, em relação a isso, eu preciso pensar, puxa vida, qual é a parte dessa história, né, que eu poderia, talvez, contribuir com o treinamento. Então, eu vou contar para vocês um pouco qual foi os comportamentos críticos, que têm a ver com os aspectos de treinamento, que foram eleitos para a gente poder trabalhar dentro do programa de desenvolvimento gerencial desta empresa, tá bom? Então, o que a gente pensou? A gente elegeu 3 comportamentos críticos. Bom, para se ter um mapa sucessório, seria fundamental que cada um dos gerentes soubesse, né, que avaliasse cada um dos seus diretos, tanto em relação à performance, à alta performance, quanto em relação ao potencial. Então, é fundamental que cada um dos gerentes domine esses conceitos e possa aplicá-los em relação ao seu time. Tão importante quanto isso, uma vez que eles tenham feito a aplicação, né, dessa avaliação de performance potencial em relação ao seu time, fundamental a gente ter alinhamento, a gente poder validar isso com os diretores e poder identificar, a partir desta visão alinhada entre gerentes e diretores, quem são de verdade os talentos e os sucessores, para a gente poder fazer a composição desse mapa sucessório. Só que tão importante quanto isso, né, gente, depois que termina esse trabalho, fundamental que os gerentes deem feedback não apenas para os que foram considerados talentos, mas para todo o time, certo? Para todas as pessoas envolvidas, e que eles também possam, para aqueles que forem identificados como sucessores ou talentos, construir um plano para efetivamente garantir que essas pessoas estejam prontas no momento que uma nova oportunidade, uma oportunidade de promoção surgir, né? Então, esses foram os 3 comportamentos que a gente elegeu como os comportamentos focos do aspecto de treinamento que está envolvido neste projeto maior e importante desta organização. Deixa eu mostrar para vocês, tem um jeito da gente pensar, a gente lembrando, né, um pouco da metodologia, o nível 4, ele é composto de duas coisas bastante importantes, 2 indicadores que a gente precisa medir o tempo todo. Os resultados desejados, que como eu falei para vocês, é aquela bandeirinha lá no topo da montanha que a gente já identificou. Então, ela quer ser líder de mercado, ela quer ter rentabilidade, ela quer atuar de um jeito que seja ágil, próximo, simples, né? Esse é o jeito, tá lá no topo da montanha. E vamos lembrar que com essa analogia da montanha, o meu treinamento, na realidade, né, gente, ele tá lá no pé da montanha, né? Então, aqueles comportamentos críticos que eu elegi, como os comportamentos que as pessoas precisam mudar, precisam incorporar no seu dia a dia, eles estão lá no pé da montanha, né? Então, o que eu preciso fazer? Os principais indicadores, que são os indicadores que vão me dizer se eu estou no caminho certo para poder chegar lá no objetivo máximo da organização, eles precisam ser compostos também de indicadores de negócio, mas não indicadores tão estratégicos, né? Como, sei lá, market share, lucro líquido. Eu não vou conseguir, com o meu treinamento lá no pé da montanha, conectar com esses indicadores tão estratégicos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a pensar lá no pé da montanha, com os meus comportamentos críticos, se isso efetivamente acontecer, se os gerentes, né, alvos do meu treinamento, efetivamente avaliarem o seu time em relação à performance potencial, se a gente tiver um alinhamento entre os diretores e os demais gerentes sobre isso, a gente eleger as pessoas que são sucessores, a gente der feedback para todo mundo, inclusive a gente conseguir construir um plano de desenvolvimento para esses talentos, qual é o primeiro indicador que efetivamente eu vou conseguir entregar para a organização? Certamente, gente, a primeira coisa que eu vou conseguir é ter esses sucessores identificados e esse mapa construído para o meu líder, né, para o meu CEO poder mandar para a matriz. Então, essa é uma primeira entrega que eu consigo fazer. Só que ela é só a primeira entrega, certo? Só que se eu fizer isso de um jeito legal, né, gente, e eu der o feedback para as pessoas, não apenas para os talentos, mas para todas as pessoas, dizendo o que cada um precisa melhorar, focando naquelas pessoas que são talentos, criando os planos de desenvolvimento, certamente, né, gente, uma outra coisa que eu vou conseguir mexer
eu vou conseguir melhorar o índice de engajamento e o clima da empresa. Se eu melhoro o índice de engajamento e clima da empresa, muito provavelmente eu vou tornar as pessoas mais felizes, elas muito provavelmente vão ficar mais produtivas, até porque elas vão saber exatamente onde elas precisam focar para entregar mais resultado. Aqueles projetos que muitas vezes a gente queria sempre tirar do papel e a gente não conseguia, eu vou conseguir concluir esses projetos, eu vou ter um aumento de projetos concluídos. Quando eu começo a ter um aumento de projetos concluídos, um aumento de produtividade, muito provavelmente eu vou conseguir começar a aumentar o número de promoções internas e, consequentemente, né, começar a diminuir a minha dependência da contratação de consultorias internas. Quando isso tudo acontece, né, gente, e eu tenho pessoas mais produtivas, pessoas mais motivadas, pessoas sendo promovidas, muito provavelmente isso melhora o atendimento aos clientes. Melhorando o atendimento aos clientes, eu começo a melhorar a satisfação do cliente. Então, aqueles indicadores de negócio que ainda estavam meio no âmbito interno, começam a aparecer no âmbito externo, né? Porque quando eu melhoro o atendimento ao cliente e eu consigo começar a comprovar uma melhora na satisfação do cliente, o cliente está fora da organização. Se o meu cliente fica satisfeito, ele aumenta as vendas. E muito provavelmente, neste momento, né, com toda essa evolução, eu muito provavelmente vou conseguir lá o meu reconhecimento no GPTW, e isso tudo está em linha com o meu resultado desejado que está lá no topo da montanha. Então, o que eu estou mostrando é como que a gente consegue criar valor e criar a conexão do nosso treinamento que está lá no pé da montanha, com objetivos de negócio mais táticos, mas numa cadeia de evidências que nos leva sempre àquele que é o nosso norte, que tem a ver com o resultado desejado. Claro, gente, que com isso eu consegui mostrar para vocês, né, o nível 4 e a conexão do nível 4 com o nível 3 e com o centro do nível 3, que são os comportamentos críticos. Mas os comportamentos críticos, eles também são um elemento fundamental para a gente poder criar conexão com o nosso treinamento. Então, esses 3 comportamentos críticos que foram a partir da onde eu criei a conexão, né, de indicadores até os resultados desejados, esses 3 comportamentos críticos, eles também são o alvo a partir do qual eu vou desenhar o meu treinamento. E toda vez que eu vou desenhar um treinamento, aí eu estou trabalhando com nível 1 e 2, né, gente? Eu estou trabalhando com basicamente tudo aquilo que tem a ver com reação e com aprendizado. Então, por exemplo, para eu poder pegar e construir o meu treinamento, o que eu vou fazer? Bom, vou dar um exemplo. O comportamento crítico número 1, que era os gerentes, eles vão avaliar o seu time de acordo com os critérios de performance e potencial. Para eu poder fazer com que os meus gerentes consigam fazer essa avaliação, os conhecimentos que eu preciso apresentar para os meus líderes tem a ver com o que é performance nessa organização, o que é alta performance nessa organização, o que é potencial, e como é que eu consigo pegar esses conceitos e aplicar isso na avaliação dos meus colaboradores. Isso é conhecimento e habilidade. Minimamente, meu treinamento tem que dar conta disso. Então, este aspecto é um aspecto fundamental, e o conhecimento e a habilidade que eu preciso treinar os meus líderes, ela tem que estar diretamente conectado com esse comportamento crítico. Quando a gente pensa no nível 1, eu vou ter lá elementos como engajamento, relevância. O que é isso, gente? Relevância é o quanto que aquele conhecimento, aquela informação que eu estou passando no meu treinamento, ela está totalmente conectada com a vida como ela é, né? Então, esse tipo de treinamento certamente está totalmente conectado com o on the job do líder. E o engajamento, ele tem a ver com o formato como você desenha a atividade de treinamento, para que esse participante, ele não seja passivo, não seja uma aula, né? Mas ele seja o grande protagonista, que esse treinamento seja exatamente hands-on, para que o participante seja o principal ator daquele treinamento, né? Então, o trabalho que a gente fez, na realidade, foi um trabalho que foi composto, foi feito de um formato virtual. A gente pensou em 2 encontros, na realidade de 2 horas cada um. No primeiro encontro, o foco foi na parte de potencial e performance, né? Então, a gente mandou um material bastante extenso de material prévio. No início do treinamento de 2 horas, a gente fez uma testagem para saber se as pessoas tinham entendido o conceito.
Depois o que a gente fez foi colocar 80% do tempo em as pessoas criarem a aplicação dos conceitos a alguns personagens fictícios. Depois, entre o encontro 1 e o encontro 2, eles elegeram uma pessoa do time para eles poderem aplicar esse conhecimento, e eles trouxeram depois no encontro 2 como é que foi fazer isso, quais foram os insights, quais foram as descobertas que eles tiveram. No segundo encontro, a gente também explicou como é que fazia, por exemplo, o desenvolvimento de um plano de ação para os talentos. E agora, em que momento a gente está? Né? Agora a gente está no momento de criar, né, de fazer o monitoramento, o reforço, o encorajamento e a recompensa. Então, como é que a gente está preparando e monitorando o resultado que veio desta primeira iniciativa de treinamento, para prepará-los, inclusive, para as calibragens, né, onde a gente vai fazer esses alinhamentos com os diretores. Então, esse aqui é um exemplo, né? Então, assim, a gente fez uma primeira parte, a gente fez toda a parte do desenho, do 4, do 3, fizemos uma parte do nível 2 e 1, né, com o primeiro treinamento, e agora, no momento onde a gente está aqui na parte do acompanhamento e monitoramento do on the job, para poder depois fazer a segunda parte do nosso comportamento crítico, que não vai ser aí através de um treinamento, que vai ser através da condução, né, de um comitê de calibragem, de alinhamento de olhares, tá bom? Muito bem, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado, assim, a entender o modelo, a vocês entenderem como que a gente consegue, com a metodologia do Kirkpatrick, conseguir mais com menos, né? Como é que a gente pode aproveitar os recursos de treinamento que a gente tem para poder efetivamente mostrar resultados. E para encerrar, eu queria só rapidamente apresentar a Cross. Eu já fui falando um pouquinho dela ao longo do tempo. A gente tem 4 áreas de atuação, né? 23 anos de história, 4 áreas de atuação. Uma delas é consultoria, então ajudar em processos de modelagem de competências, gestão do desempenho, processos sucessórios, facilitação desses comitês, como eu comentei. A gente tem uma área importante de atração e seleção de jovens, estagiários, trainees e jovens talentos. Na parte de treinamento e desenvolvimento, a gente não atua só com jovens, né? A gente atua com a trilha de desenvolvimento desses jovens, mas também com programas de desenvolvimento de liderança e programas de treinamento e desenvolvimento em geral. E a gente tem uma área de acesso. A gente tem uma carteira de clientes bastante importante, querida, que a gente preza e gosta muito. E, enfim, a gente fica aqui à disposição. Se você deixou, eu queria que você também aproveitasse e fizesse a avaliação do que você achou dessa palestra, contasse pra gente o que você achou dos pontos positivos e dos pontos que a gente pode melhorar. E espero que você tenha deixado o seu nome e o seu contato conosco para que a gente possa te alimentar com mais informações sobre essa metodologia incrível. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.